Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma vez o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. Ele usa a minha boca para falar contigo neste momento. Não para. Não deixe de insistir. Continue clamando. Continue orando, falando com Deus, porque desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração para fazer a vontade de Deus e ouvir qual é a sua vontade para a sua vida, o Senhor ouviu as tuas orações. Então não desista. A resposta está a caminho. Eu quero te convidar para abrir os vossos ouvidos, para ouvir o que Deus tem para falar nesta manhã, nesse dia de hoje, para o seu povo. A palavra se encontra no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Diz assim: mas antes de fazermos menção nessa palavra, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve. Mas se ainda também não se inscreveu e tem o costume de ouvir as mensagens, as reflexões, se inscreva também. Deixa aqui seu joinha. É muito importante para nós saber que você está curtindo a palavra, que a palavra ela está surtindo efeito em sua vida, está te edificando. Ative o sininho para você todos os dias receber, porque todos os dias tem uma palavra direcionada de Deus para os nossos corações. E seja um missionário compartilhando essa mensagem para todas as pessoas que você conhece, para as pessoas que você tem grupo, tanto de família como de amigos, enfim. Compartilhe essa boa semente para todas as pessoas. A palavra diz aqui em Lucas, preste atenção, no verso 1 diante que diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Eu vou repetir. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Então já pega aqui porque Deus já está falando. A parábola diz assim: havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Até aqui. Você prestou atenção nessa passagem? No início, Jesus instruiu aos seus discípulos, a multidão que estava ali, a importância de orar e nunca esmorecer, porque chegou uma hora, queridos, que bem verdade, nós oramos, apresentamos algumas causas ao Senhor e pedimos resposta e aguardamos, E parece ser demorado, parece que Deus, Ele não ouviu, ou parece que as nossas orações não estão surtindo efeito. E isso traz um descontentamento, um desânimo, um cansaço espiritual. Mas quando nós paramos aqui nessa passagem, Jesus nos ensina a não esmorecer na oração e a perseverar, a continuar orando, crendo que Deus enviará a resposta. Queridos, eu tenho certeza que
Deus responde sim. Tudo que nós falamos com Ele, quando está em alinhamento à sua vontade, Deus responde assim que pedimos. Isso não resta dúvida disso. Um exemplo é em Daniel. Se eu não estiver enganada, é no capítulo 10. Mas em Daniel, quando ele se coloca em oração, quando ele vai diante de Deus com súplicas, pedindo respostas ao Senhor de uma visão que ele teve, ele queria entendimento sobre aquela visão. A resposta não veio de imediato. Mas quando a resposta veio, o anjo Miguel disse para ele que desde o primeiro dia que ele inclinou o coração, inclinou as súplicas ao Senhor, Deus já tinha ouvido. Mas teve que enfrentar umas guerras, no mundo espiritual, para que a resposta chegasse até Daniel. Enfim, eu creio que você já conhece a história. Então, muitas das vezes, nós oramos, nós pedimos, respostas a Deus de situações e na hora não chega a resposta. Mas não quer dizer que Deus não esteja ouvindo. E a palavra aqui nos dá essa certeza que Deus responde assim que pedimos. Porém, Ele revela as respostas em seu tempo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, ele sabia o que ele estava falando. É tanto que ele dá a comparação, ele começa a falar em parábola sobre a história do juiz iníquo, ou seja, o homem que não temia a Deus, e fala também da viúva, que tinha uma causa e precisava que aquela causa fosse julgada, mas pela insistência daquela viúva, aquele juiz que não temia homem algum, que não temia Deus, ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que resolver a causa daquela mulher, que teve que atender para aquela mulher parar de importuná-lo. No verso 7 vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus está falando aqui para mim e para você, que se aquele homem que não tinha o temor a Deus, aquele homem que não temia nada, se o próprio se incomodou com a situação da viúva, imagine Deus, um ser tão justo, um ser tão poderoso, que ama abençoar os seus filhos e faz de tudo para favorecer o seu povo. Imagine se Deus não vai responder a oração dos que clamam a Ele dia e noite. Oh, aleluia! Mesmo que pareça ser demorado. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa chegar diante de Deus na confiança que Ele já está te ouvindo. Então não importa qual é a situação que você está apresentando ao Senhor. Não importa qual é o problema, porque para Deus nada é impossível. O que você precisa saber que tem um acesso através de Jesus e que esse acesso ele está livre para aqueles que creem, aqueles que confiam no nome do Senhor Jesus. E por fim Deus vai ouvir, vai mandar a resposta, porque Deus é um Deus, aleluia, que ouve e responde a oração de quem teme a Ele. Primeiro, queridos, porque Deus é fiel em sua resposta à oração. Deus é fiel em sua resposta à oração. Ele vai te responder. Calma, insista mais um pouco, continue no lugar da confiança, da perseverança, não esmoreça. A resposta está a caminho. Em Marcos 11, 24, vai dizer que tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Olha que essa passagem também nos ensina que a resposta é tão certa que somos instruídos a crer que já aconteceu.
Entra na sala do trono com confiança, na certeza de que já aconteceu, na certeza que Deus já te ouviu, na certeza que você será alcançado, aleluia, pela graça do Senhor. Queridos, aprendam um segredo. A vontade de Deus e sua palavra só funciona de fato quando são compreendidas e colocadas em prática. Só vai funcionar, a resposta só vai vir quando você acreditar, quando você compreender o propósito e o poder da oração. E quando você colocar em prática, aleluia, essa arma tão poderosa, aí você vai ver as coisas acontecer. Você vai ver as respostas chegar em tua direção. Você vai ver a vitória chegar, aleluia. Creia nesse Deus verdadeiro. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então creia, porque nosso Deus é fiel em sua palavra para cumprir e dar resposta para aqueles que temem, clamam a Ele de dia e de noite. Se você crê nessa palavra, fecha teus olhos. Vamos entrar com confiança na sala do trono. Fecha teus olhos. Oh Jesus, louvado seja teu nome, Pai, engrandecido. Seja o Senhor, poderoso Deus do céu e da terra. Deus que ouve a oração do justo. Deus que responde a oração do teu povo. É nessa ousadia, nessa confiança, Pai, que nós entramos através do teu Filho Jesus Cristo, diante da sala do trono, diante do teu altar, porque já sabemos que o Senhor nos ouve. Nós temos certeza que o Senhor está nos ouvindo, por isso, Pai, julga a causa do teu povo. Entra, aleluia, com providência, com intervenção na causa de cada um que está orando comigo. Cada causa, meu Pai, que parece ser impossível aos olhos humanos, mas que para ti não é, entra com providência, Pai, e glorifica o teu nome na vida deles. Pai, faz o teu povo saber, faz teu povo reconhecer a tua grandeza, faz teu povo saber que tu é um Deus que ouve, tu é um Deus que está vendo todas as coisas e a todos contemplam. Faz o teu povo enxergar, Pai, que o Senhor não se esqueceu de nós, aleluia. E que no tempo certo o Senhor vai enviar a resposta, que no tempo certo a vitória virá. No teu tempo, Pai, todas as respostas vai chegar na direção de quem está orando comigo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Por isso nós já te agradecemos pelas respostas. Nós te agradecemos pelo teu favor. Nós já te agradecemos, meu Pai, porque a tua mão tem nos alcançado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve. Mas mostra a este mundo que nós somos ouvidos por ti. Mostra os nossos inimigos, Pai, principalmente o inimigo de nossa alma, de nossas almas, que é Satanás. Que o Senhor está conosco e que já nos deu vitória. Envergonham todos os nossos inimigos hoje, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. É a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando comigo agora. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.